Queridos, estamos... Só fazer um teste aqui. Alô, som 2, testando o som. Não é a minha voz que está ruim, é o microfone. É o microfone que está falhando. Estamos encerrando essa série de mensagens, reclamar. Foram 3 domingos e esse é o 4º domingo falando sobre o mesmo tema, sobre a realidade que nós temos, a prática da reclamação e a necessidade que nós temos de aprender a deixar de reclamar e aprender a clamar. E a gente percebe que poderíamos continuar vários outros domingos tratando esse tema, porque nós sabemos que o nosso coração sempre é levado para a facilidade que é reclamar com tudo e com todos e sobre tudo e sobre todos. Mas cada domingo nós tivemos uma mensagem. No primeiro domingo, por transformar sequidão em abundantes fontes. Essa foi a primeira mensagem. A segunda, por firmar-se no caráter de quem fez a promessa. E domingo passado, a continuidade do clamor depende da dedicação em observar. Então foram 3 mensagens sobre o reclamar, e as 3 mensagens têm um ponto em comum. O ponto em comum é o fato de que Deus intervém em nossa história, tornando suas bênçãos perceptíveis a todos nós. 3 mensagens que nós ouvimos, e as 3 com um ponto em comum: que Deus é fiel às suas promessas, Ele intervém na nossa história, e quando Ele nos abençoa, as bênçãos dEle tornam-se perceptíveis na vida de cada um de nós. É isso que nós aprendemos ao longo dessas 3 mensagens. Queridos, quando nós vemos, por exemplo, o Salmo 37, que diz assim: fui moço e já, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ao longo da história, este homem entende que ele viu as bênçãos de Deus tornaram-se perceptíveis aos seus olhos, porque ele olhou para cada pessoa que confiou em Deus, cada pessoa que clamou a Deus, e todas elas foram respondidas, todas elas foram abençoadas. Então nós aprendemos ao longo desse mês que Deus ouve o nosso clamor, e pela fidelidade à promessa dEle, Ele tem nos abençoado. Mas nós levantamos uma questão a partir disso. Se Deus é fiel às suas promessas, e temos sido abençoados com o cumprimento delas em nossa vida, qual a razão de tanta reclamação? Se Deus é fiel às promessas, tem respondido aos nossos clamores, a pergunta é: por que nós reclamamos tanto? Nós temos conversado aqui, principalmente sobre os textos, ao povo no deserto, a passagem pelo deserto, para chegar à terra prometida, aonde revela, eu creio que a maior parte da murmuração humana, da reclamação nossa, onde nós nos identificamos com um povo que sai da escravidão em direção a uma terra que mana leite e mel. Ao longo do deserto, Deus cuidando daquele povo, mas mesmo assim, mesmo saindo do pior para o melhor, ao longo do caminho, o que eles fazem é reclamar. Por exemplo, diz o povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Aqui, diante de uma reclamação do povo que não tinha o que comer, Deus diz assim: vocês vão ter o que comer agora. Fiquem tranquilos, eu ouvi que vocês reclamaram, eu ouvi a reclamação de vocês. Vocês irão comer carne agora. Mas é interessante que a resposta que Deus dá para eles não era apenas matar qualquer tipo de fome, não era apenas satisfazer aquela fome momentânea deles. Olha o que Deus diz para eles: não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos esfastieis dela, e porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito?
A resposta que Deus dá por meio de Moisés é: vocês reclamaram, Deus vai dar para vocês comerem carne, mas o que Deus vai dar para vocês não é apenas para matar uma fome, vocês vão comer tanto, mas comer tanto, que vai sair pelos narizes de vocês. Mas aparentemente nós olhamos aqui, parece que Deus está satisfazendo uma vontade deles, mas o que Deus está dizendo para eles é: a experiência que vocês terão agora é simplesmente porque vocês me rejeitaram. E é interessante pensar Deus falando que eles rejeitaram a Ele, sendo que Deus havia libertado esse povo, Deus havia conduzido esse povo, Deus havia dado a eles provas do teu cuidado, o seu cuidado para com eles. Mas quando eles dizem, rejeitaram, olha o que John Wesley comenta sobre isso: você tem considerado levianamente a sua generosidade e suas múltiplas bênçãos. Você desprezou e desconfiou de suas promessas e providências, depois de uma longa e extensa experiência. O que Deus está falando para eles, que eles rejeitaram depois de tudo que vocês viram eu fazer, a maneira que vocês foram libertos do Egito, a maneira que eu tenho sustentado cada um de vocês, a promessa que eu tenho diante de vocês a cumprir, apesar de tudo isso, vocês continuaram reclamando, vocês continuaram murmurando, vocês continuaram questionando e continuaram preferindo estar na escravidão do Egito. É essa a realidade que muitas vezes nós rejeitamos Deus na nossa história, porque Deus tem dado provas a nós do cuidado, da misericórdia, da fidelidade. Deus tem dado a certeza para nós que Ele é o nosso provedor, e nós o rejeitamos porque nós temos tudo isso, mas nós continuamos reclamando, continuamos murmurando, porque simplesmente, talvez nós quiséssemos ter um pouco mais. E aí quando nós perguntamos, qual é a razão de tanta reclamação? Da nossa constante insatisfação. Em outras palavras, a falta de contentamento. Não é que Deus não nos tem dado o maná, não é que Deus não tem nos mandado codornizes, não é que Deus nos tem dado condições de caminhar, não é o fato que Deus não tem nos dado água. Sim, Deus tem conduzido o seu povo, tem abençoado o seu povo, mas o grande problema é a nossa falta de contentamento, e essa falta de contentamento nos leva à reclamação. A falta de contentamento leva-nos ao questionamento, o qual tem suas raízes no hábito de reclamar. Aí é o nosso grande problema. Esse descontentamento nosso vai nos levar a reclamar, vai nos levar o tempo todo, apesar de ter o pão nosso de cada dia à nossa mesa, vamos dizer assim, poderia ter um presuntinho, talvez um queijinho, talvez tivesse um cafezinho diferente. Nós iremos sempre acreditar que nós precisaríamos de mais, e nós não conseguimos olhar atrás e ver que nós estávamos no Egito. E é interessante que quando nós olhamos o povo reclamando, e o quanto que isso contamina os outros ao seu redor, o quanto que quem está nos liderando muitas vezes torna-se também um reclamador. Porque quando nós olhamos, por exemplo, eu citei aqui um texto onde Moisés preferiu clamar no lugar de reclamar, mas aquele povo reclamava tanto para Moisés, murmurava tanto para Moisés, que quando Deus fala para eles assim: olha Moisés, diga ao povo que eu vou mandar carne para eles, e eles vão comer durante um mês essa carne. Qual que é a atitude de Moisés? Senhor, só uma perguntinha, nós somos aqui 2 milhões de homens, nós somos uma multidão de pessoas famintas, só para entender, como que o Senhor vai sustentar todo esse povo? Como que o Senhor dará a eles carne? Como poderá fazer um churrasco para uma multidão tão grande quanto essa? Sabe o que Deus responde para Moisés? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás e se cumprirá ou não a minha palavra. Por acaso eu deixei de cumprir alguma das minhas promessas? Por acaso eu perdi o poder de fazer algo ao longo desse caminho? Será que porque o povo reclama tanto, agora você começa a olhar para mim e acha que eu sou tão limitado quanto o povo acha que eu sou?
E aí então Deus manda as codornizes e aquela multidão toda come carne. Aquela multidão toda se alimenta. Mas a nossa ingratidão e falta de contentamento leva-nos a uma intensa e constante vida de reclamação. Queridos, todos os domingos eu comecei a série de mensagens com esse versículo agora corrigido. Todo domingo coloquei para testar, só a Evelise descobriu que estava o versículo 16, versículo 18. Alguém errei na hora de digitar, não sei quem foi. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 3 domingos eu comecei a mensagem com esse versículo. E dizendo que com a prática da gratidão, nós impedimos o nosso coração de tornar-se rancoroso, amargurado, murmurador, reclamador. E nós percebemos então que quando falta em nós a gratidão, leva-nos ao descontentamento, e levando-nos ao descontentamento, gera em nós a reclamação. E aí nós percebemos que um povo caminha pelo deserto em direção à terra prometida, sendo sustentados pelo Senhor, guardados, protegidos pelo Senhor, mas mesmo assim a ingratidão invade o coração deles. Da mesma forma nós encontramos isso na nossa vida. Quando nós não aprendemos a dar graças ao Senhor em tudo, nós permitimos a ingratidão fazer morada, e o descontentamento nosso leva-nos à reclamação. A última mensagem que eu quero compartilhar com vocês dessa série é o contentamento como base da nossa gratidão. Se nós queremos aprender a ser gratos a Deus, nós temos que aprender a viver o contentamento. E o texto, 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao 10. 1 Timóteo 6, 6 ao 10, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, nós vemos o versículo 6. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: ensina e recomenda estas coisas. Aqui é em relação aos versículos anteriores, a maneira que Timóteo deveria pastorear o rebanho, e a maneira que ele deveria ensinar cada membro daquele rebanho, a maneira que eles deveriam viver, a maneira que eles deveriam caminhar com Deus. E ele passa em relação à liderança, fala do papel do homem, da mulher, fala a questão dos jovens, fala a questão dos idosos, ele fala da maneira que nós devemos nos comportar diante do mundo, e ele fala a relação nossa com o próprio Evangelho. Então ele começa a dar a lição a Timóteo, para que Timóteo pudesse ensinar a igreja como eles viveriam a sua fé e a sua relação com Deus. E aí ele termina dizendo: ensina e recomenda estas coisas. A partir desse versículo 6, tendo recebido esta ordem, Timóteo agora recebe advertências acerca dos que vão contradizê-los. Então o que Deus deu a Timóteo? Timóteo, quando você ensinar a verdade do Evangelho, quando você ensinar a realidade de viver com Deus, obviamente, pessoas se levantarão contra você. Não pessoas de fora da comunidade cristã, dentro do próprio contexto de igreja, pessoas irão se levantar contra você, irão trazer ensinos perigosos. E aí então Paulo dá a Timóteo a maneira de corrigir isso. Timóteo teria que avaliar a doutrina e a piedade de tais mestres. Então Timóteo teria um desafio:
ouvir a pregação desses homens e ver se tinha a ver com Cristo, se a mensagem era cristocêntrica. Primeiro, a questão da doutrina, a importância de entender como eles criam em Jesus, mas também sobre a piedade, o quanto que eles eram tementes a Deus, o quanto que eles entendiam quem era Deus, a soberania de Deus e a maneira que eles se prostravam diante desse Deus. Então, dessa maneira, Timóteo iria descobrir. Em seguida, seria exposto o caráter desses mestres. Eles devem ser identificados por 3 coisas: orgulho, contendas e avareza. Então, diante dos falsos mestres que se levantariam dentro do contexto da igreja, Paulo ensina a Timóteo como avaliar esses homens. Depois de uma breve avaliação, ele chegaria à conclusão que esses homens eram orgulhosos, eles teriam ir para contenda e para avareza. Olha o que diz F.F. Bruce sobre isso. Esses indivíduos são corrompidos no juízo moral e privados da verdade. Eles têm somente um interesse comercial na fé e assim acrescentam a ganância aos seus pecados. Diante do contexto, levantariam falsos mestres com uma única preocupação: a ganância. Poder usufruir da fé do povo para poder ficar rico, para poder ganhar o seu sustento. Mas sabe o que é interessante? Ele vai dizer assim: supondo que a piedade é fonte de lucro, esses homens se levantarão como mestres, mas a única ganância do coração deles é entender que a piedade é uma grande fonte de lucro. Sabe o que complica um pouco para nós? O versículo 5 diz assim, mas no versículo 6, o próprio apóstolo Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Ele fala que os falsos mestres estavam afirmando que a piedade é fonte de lucro. Mas no versículo 6, o apóstolo Paulo concorda, de fato, a grande fonte de lucro, a piedade, mas tem um porém, ele diz, com o contentamento. É uma grande fonte de lucro, é a piedade, com o contentamento. Então essas duas realidades deveriam caminhar juntas, a piedade e o contentamento. O que seria esse contentamento? Primeiro, a disposição do coração. Para o cristão tem um significado mais profundo, uma satisfação com a situação ordenada por Deus. Então o contentamento para nós é um entendimento do que Deus tem nos suprido, do que Deus tem nos dado. Não é praticar a inveja do tamanho, de olhar o tamanho do pão do outro, de pensar no quanto o outro tem, o quanto nós queríamos ter, mas é entender que aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, é o Senhor quem tem dado a nós, é o Senhor que é o nosso provedor, e Ele tem feito com que nós possamos viver. Então uma disposição no coração, mas também uma disposição em aprender. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento é uma disposição em aprender. Queridos, não é simplesmente algo que acontece na nossa vida repentinamente, mas é entender ao longo da nossa caminhada que eu preciso olhar para aquilo que Deus tem me dado e sentir-me satisfeito com aquilo. Entender que Deus está provendo, eu aprender a ser contente em toda e qualquer circunstância. É um aprendizado diário na nossa vida. Mas esse contentamento também é uma disposição de fé. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Uma disposição de fé. É entender que aquilo que nós precisamos para viver, Deus vai suprir. Aquilo que nós entendemos que precisamos para poder satisfazer a nossa necessidade básica, Deus irá suprir. E diante de situações que nós achamos que bate o desespero, a resposta dele é: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então é um desafio nosso dia a dia aprender sobre o contentamento, porque o contentamento como base da nossa gratidão, primeiro,
pela compreensão de que aqui tudo é temporal. O contentamento como base da nossa gratidão pela compreensão de que aqui tudo é temporal. Diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Cometemos um equívoco ter como pano de fundo deste versículo apenas questões materiais. Percebe isso? Que quando nós falamos que nós vamos para esse mundo sem nada e nada nós levaremos a este mundo, a única maneira que nós interpretamos é questões materiais. Geralmente nós falamos isso: para que tanto? Não cabe, não vai pôr o que no caixão? Não cabe nada, não dá para levar no caixão? Porque nos apegamos apenas a questões materiais. Deixa eu lançar um desafio para você tentar mudar esse pensamento. Não olhar esse versículo com questões materiais. Por exemplo, ele diz aqui, ó: nada temos trazido, nem coisa alguma podemos levar. Mas há uma questão muito mais profunda nesse versículo, quando ele diz, Paulo trata aqui da transitoriedade da vida, ou melhor, da sua eternidade, trazido para o mundo, nem levar do mundo. O que Paulo está dizendo aqui para a gente, não é que a preocupação com o material é o foco da nossa vida, mas é entender que nós somos transitórios aqui, nós somos passageiros aqui, nada que nós temos aqui será levado para a eternidade. Então esse entendimento é: a minha preocupação não é o transitório, a minha preocupação não é o meu pão de cada dia, mas a minha preocupação é o que eu vou levar, é aquilo que estou construindo para a minha eternidade. Nas palavras do próprio Cristo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. O próprio Cristo mostra para nós essa realidade, que quando nós estamos focados neste mundo, preocupados com as coisas deste mundo, nós seremos constantemente ingratos, porque nada neste mundo, queridos, vai satisfazer o anseio do nosso coração. E quando fala do coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando depositamos a nossa satisfação no que já vem marcado como transitório, só temos uma certeza: a frustração. Toda vez que nós depositamos a nossa satisfação naquilo que tem um carimbinho transitório, passageiro, o ladrão vai roubar, a traça vai corroer, a única coisa que nós iremos encontrar é a frustração. Queridos, quando nós falamos sobre isso, por exemplo, Eclesiastes: e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão, como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Ele diz: e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura? Você investe na bolsa de valores e você acredita que aquilo vai ser a sua aposentadoria, que aquilo vai dar tranquilidade financeira o resto da sua vida, mas repentinamente o mercado muda, uma má aventura acontece e tudo que você tinha vai embora. Você tem muito dinheiro, você tem muitas riquezas, mas vem uma enfermidade. E você percebe que aquela enfermidade, para tratar, você precisará abrir mão de tudo, para simplesmente cuidar que você tenha mais dias. Esses dias eu vi você deve ter visto esse vídeo, circulou bastante ele, uma mulher perguntando assim: se eu te der 1 milhão hoje, acho que vai mudar a sua vida quanto? Meu Deus, maravilha. E se eu te der 10 milhões hoje, o quanto que isso vai mudar a sua história? 10 milhões, já estou fazendo planos aqui. Aí ela fala: mas e se eu te der 10 milhões hoje, mas a única certeza que você tem é que você não acorda amanhã? Quem quer 10 milhões? Aí ela fala o seguinte: o que é precioso, nós temos de graça. Nós acordamos todos os dias de manhã
e sabemos que isso vale mais do que 10 milhões. Queridos, essa é a realidade que está dizendo, porque quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa satisfação naquilo que é transitório, repentinamente pode ser uma má aventura e perder tudo isso. Por exemplo, qual é o personagem que tinha muita coisa e perdeu repentinamente tudo na sua história? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Porque a esperança de Jó não estava na sua riqueza, a esperança de Jó não estava na sua família, a esperança de Jó não estava naquilo que ele conquistou ao longo da sua história. A única coisa que trazia esperança ao coração de Jó era o próprio Deus. E quando tudo é tirado, em nenhum momento ele levantou ou atribuiu culpa a Deus, ou seja, Jó não reclamou em nenhum momento contra Deus. E eu imagino um judeu lendo isso, um povo de Deus lendo isso com a história no deserto, com a mania que eles tinham de reclamar o tempo todo. Mas eu imagino nós lendo isso, diante da realidade de Jó, e nós continuamos a reclamar. A questão não é querer nada, ou não poder almejar coisas melhores, mas o entendimento de que todas são passageiras. Queridos, eu não estou pregando aqui teologia da pobreza. Você vai sair daqui pobre, não vai viver mais, você não vai sonhar mais. Se o patrão te der aumento amanhã, não quero, não, misericórdia, não quero aumento. Não é isso. O que nós estamos entendendo é que quando eu deposito a minha confiança, a minha esperança em coisas transitórias, eu posso a qualquer momento perder, e assim vem a frustração e a reclamação. Mas é entender que eu não posso colocar minha esperança nisso, mas confiar única e exclusivamente em Deus, entender que elas são passageiras. Por isso que eu não me apego, por isso que eu não fico o tempo todo acordando e dormindo tarde, acordando de manhã e comendo pão que penosamente eu granjeei, porque eu sei que o mais importante é a minha relação com Deus. E aí nesse contexto, Paulo diz: tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Tendo que comer, tendo que vestir, já é o suficiente para que nós estejamos contentes. Queridos, pela compreensão de que tudo é temporal, eu acordar de manhã, saber que eu tenho um sustento, tenho um alimento, eu tenho uma roupa para sair, poder voltar para casa, saber que eu estou numa casa e poder repousar tranquilo, isso é o suficiente. Se Deus me der mais, se Deus multiplicar a sementeira, se Deus me der milhões e milhões, eu vou acordar todo dia de manhã com a mesma satisfação, que eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho o que vestir, porque o único compromisso com Deus é com a sua comida, com a sua bebida e com a sua veste. Passou disso, geramos apenas ansiedade, apenas preocupação com aquilo que é transitório. Então, primeiro, o contentamento como base da nossa gratidão, pela compreensão de que tudo aqui é temporal, mas também o contentamento como base da nossa gratidão, por nos livrar de tudo que pode provocar a perdição. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Paulo não está dizendo assim sobre aqueles que querem ganhar um pouco mais, aqueles que querem dar uma estabilidade à sua família. Paulo está dizendo sobre aqueles que querem ficar ricos. Esses facilmente são levados à perdição. Até hoje, ano 2023, tem pessoas que ainda caem no golpe do bilhete premiado. Uma senhora da nossa cidade, alguns dias atrás, perdeu quase 150 mil reais, e não era uma pessoa qualquer, porque ela deu às mulheres que a enganaram dólar e euro. Quem tem dólar e euro e joia na casa, entende alguma coisa. E aí o que acontece? Mas por quê? Como cai? Como é enganada? A ganância. Simplesmente somos levados pelo desejo de sermos ricos. Olha o que a S. Way disse:
A metáfora, quando ele fala aqui, cair na cilada, pode ser tomada dos animais selvagens, que saltam após a isca pendurada sobre um fosso, caem nele e são empalados nas estacas abaixo. Dói ouvir isso, mas é a realidade. É como alguém que vai a um animal selvagem, que vai pegar uma isca, e ele não vê o buraco que tem, ele cai, e a estaca está preparada para caçá-lo. É o que acontece, e ele continua. A determinação de ficar rico, independentemente das desculpas oferecidas à alma, e nós temos capacidade de fazer isso, só pode resultar em desastre espiritual. E Paulo pensa com tristeza em algumas pessoas que, por causa do amor do dinheiro, desviaram-se da fé. Nas palavras do próprio Paulo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O texto diz: querem ficar ricos, caem em tentação. Não é um desejo de satisfação, mas de ostentação. Deus, quando promete o pão de cada dia, Ele está nos ensinando a depender dEle todos os dias. Deus, vamos fazer o seguinte: o Senhor me promete o pão de cada dia, vamos pensar que o meu pão de cada dia é cinquentinha. É um caro, mas vamos pensar, cinquentinha. Quem sabe o Senhor poderia fazer o seguinte: são 365 dias no ano, dá uma adiantada aí, coloca tudo na minha conta hoje, porque aí eu vou estar feliz, vou olhar, vou tirar o extrato do banco, vai ter muito dinheiro lá, e aí então eu vou viver independente. E quando isso acontece, e o dinheiro está ali, nós achamos que estamos seguros. Aí você fala assim: pastor, é loucura isso. Não, é bíblico. Por quê? Porque Deus, quando manda o maná, Ele dá uma ordem ao seu povo, que era, todos os dias, vão lá, pega o suficiente para vocês, para os seus filhos, os seus servos, todos da sua casa, e tragam para casa. Todos os dias, vão lá, pega o alimento e volta para casa. O que o povo teve como grande ideia? Vamos pegar mais, vamos guardar, vai que amanhã não tem. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Deus nos promete o pão de cada dia, mas nós andamos ansiosos e preocupados, e a frustração vem, porque nós queremos guardar para amanhã, nós queremos ter uma segurança amanhã, e aí, queridos, nós deixamos de depender de Deus. Quanto mais eu crio uma esperança e uma segurança para amanhã, menos eu estou disposto a continuar confiando em Deus, porque eu acordo pela manhã, eu vejo no meu caixa, eu vejo no meu extrato, tem muito dinheiro, e aí naquele dia, nem sequer eu oro, nem sequer eu peço: Senhor, me dê o pão de cada dia, Senhor, me dê uma roupa para vestir. Não, porque agora eu tenho o suficiente. E aí o que acontece? Repentinamente eles acordaram para tomar um café da manhã, aquele cheiro na casa, a podridão, porque não deram ouvidos. A queda das tentações nada mais é do que a cobiça do nosso coração, e quando trocamos a certa dependência por uma ilusão de independência, nós permitimos que o nosso coração se iluda, e a consequência é que nós temos a dependência de Deus é tirada, e nós nos aventuramos numa vida independente de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns comentaristas, F.F. Bruce, pois o amor ao dinheiro é uma raiz de onde nascem todos os males. Calvino: não há dificuldade alguma quanto ao significado, ou seja, que a avareza é a fonte do maior de todos os males, a apostasia da fé. O próprio Calvino: os que sofrem dessa praga gradualmente se degeneram até que renunciam completamente à fé. Ele não condenou a posse de riquezas, ele condenou ser possuído por elas, e ele considerava o amor do dinheiro como brutal idolatria.
Queridos, são comentaristas reformados que mostram a realidade do dia a dia naquilo que o próprio apóstolo Paulo disse. Quando nos apegamos ao dinheiro, ao amor do dinheiro, nós simplesmente somos reclamadores por excelência. E ele diz: a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, quando você reclama, pensa, você está saudável, tudo bem, tudo tranquilo, você não reclama. Acordei hoje, não está nenhuma unha cravada, nenhuma dorzinha nas costas, tudo bem, não está certo. Mas quando você acorda com uma dor na perna, com uma dor no braço, com as coisas não estão bem, o que você faz? Reclama. A reclamação firma-se no que nos traz dor, sentimento de perda, frustração, e tudo isso nos é prometido pelo dinheiro. O dinheiro nos promete sentimento de perda, nos traz dor e frustração. É essa promessa que o dinheiro dá a cada um de nós, com uma simples razão: dominar sobre a nossa vida. E dominar de tal forma que nós abrimos mão da família, abrimos mão da nossa fé, abrimos mão de tempos de paz, porque a nossa única preocupação torna-se a realidade do dinheiro. Mas ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a constância e a mansidão. Depois que Paulo fala sobre essa realidade da riqueza, ele diz para Timóteo: Timóteo, foge disso, não permita que isso domine o seu coração. O contentamento é firmado em nossa relação com Deus, e pela rejeição de qualquer outra realidade que tente dominar o nosso coração. E Paulo diz a Timóteo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Todos os dias, a nossa única preocupação é viver a nossa vida com Deus, é investir na nossa eternidade. A parábola do Cristo, com aquele homem que acumulava sementes, ele diz: louco, por que você guarda tudo isso, se hoje mesmo te pedirão a tua alma? Queridos, quando nós olhamos o ensino que o apóstolo Paulo dá, e a correção que ele manda que Timóteo fizesse, ele termina dizendo para Timóteo: Timóteo, tu porém, não entra nessa. Timóteo, não se iluda com os coaches da época, não se iluda com aqueles falsos mestres, que o tempo todo tentam usar a fé para apontar a maneira de se ganhar dinheiro. Cuidado com os Marçal da vida, cuidado com aqueles que nós admiramos, que são homens de fé, que mostram as riquezas para nós, e aí muitos se aventuram nessa, e são levados à destruição. Infelizmente nós vimos algumas semanas atrás, um jovem de 26 anos, que foi desafiado a mostrar que ele cria, que ele podia conquistar, e foi desafiado a uma corrida de 21 quilômetros, e quando ele vai correr 21 quilômetros, ele chega na hora da corrida, o que é avisado para ele? Não, 21 é muito pouco, vocês podem mais, vamos 42, e os vídeos ele falava: ó o que dá andar com um homem de fé, ó o que dá andar com esses homens poderosos, ó o que dá andar com aqueles que estão conquistando, mas eu vou chegar até lá. No meio da corrida, os meus pés estão formigando, mas acho que é o tênis apertado, eu vou continuar. 26 anos, morre de infarto. E aí o que acontece? A única preocupação, satisfazer o anseio dos seus líderes, de apenas mostrar que pela fé vai ganhar mais dinheiro. Queridos, Deus não promete em nenhum momento isso, que se nós trocarmos, barganharmos com Ele, Ele vai nos reembolsar. Muito pelo contrário, Deus nos dá pela graça, e a única promessa é: o pão de cada dia nos dai hoje. O contentamento como base da nossa gratidão, pela compreensão de que tudo é temporal, e por nos livrar de tudo que pode provocar a perdição. O homem se escraviza ao dinheiro, e não pode servir a ninguém mais, muito menos a Deus. Quando o homem é consumido pela paixão do acúmulo de bens materiais, não há lugar para outro amor. Talvez você vai sair daqui dizendo assim: pastor, mas que mensagem de Paulo a Timóteo pesada. Parece que Paulo está dizendo para Timóteo ser pobre a vida inteira. Não, porque agora Paulo vai dirigir as palavras aos ricos. Ele diz: conselhos finais.
Primeiro, atente-se para a transitoriedade. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Paulo diz para eles, aos ricos, fala o seguinte para eles: eles não estão em pecado não, que bom que eles são ricos, mas fala, os ricos do presente século, que significa que aqueles ricos não existem mais, e creio que não há riqueza deles, não se conta mais na terra. Muitos ricos possuem muita coisa e simplesmente as riquezas desaparecem. E ele diz, a instabilidade, presente século é circunstancial, instabilidade é circunstancial. Então, primeiro, atente-se para a transitoriedade. Mais um conselho: firme-se em Deus, invista na eternidade. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso apazimento. Ricamente. E ele continua, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Podem querer ficar ricos, fiquem ricos, sejam ricos, mas foquem apenas na relação com Deus. E por fim, cultive a gratidão e espalhe suas sementes. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aonde nós aprendemos isso? O pão nosso de cada dia, não é o pão meu. Deus me concede, Deus me abençoa, Deus multiplica a sementeira. Diante disso, eu não sou apegado a isso. A Janaína fala que eu não poderia ser rico de forma alguma, porque no dia seguinte eu era pobre. Eu falo assim, não sei porque eu fui jogador, hoje ela está aposentado. Não, você não estaria aposentado, você estaria trabalhando em alguma coisa, porque tudo que você ganharia, você daria. Queridos, nós precisamos entender que o dinheiro não é nosso, porque nós não estamos investindo no transitório, o nosso investimento é na eternidade. Então, quando nós somos abençoados, ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Se nós vivemos com Deus, ele vai nos abençoar, nós teremos lucro de caminhar com Deus, porque Deus faz promessas para a gente, Deus promete sustentar a nossa vida, é uma fonte de lucro, mas desde que vivamos no contentamento. Caso contrário, a ingratidão surge e nada vai satisfazer, e a nossa vida vai ser apenas uma eterna reclamação. Que possamos confiar em Deus e colocar o contentamento como base da nossa gratidão. Glória a Deus, estou contente porque eu tenho que comer, estou contente porque eu tenho que vestir, eu estou contente e por isso eu sou grato a Deus. E a gratidão impede o nosso coração de se tornar rancoroso, reclamador e se levantar contra Deus. Que Deus nos abençoe e que ao longo desse mês nós ouvimos, nós aprendemos e que possamos aprender a viver, a colocar na prática e saia da nossa boca apenas palavras de gratidão a Deus. Amém? Nós iremos cantar um hino, aí eu vou pedir repentinamente